Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós continuamos a série sobre os direitos da criança e do adolescente, como garantir a todas as crianças e jovens as oportunidades para elas exercerem seus direitos e também seus deveres. Quem fala conosco sobre este assunto, especialmente sobre o papel dos conselhos tutelares que toda cidade tem, é o coordenador regional da campanha nacional Criança Não é de Rua para o sudeste do país, Luciano Araújo. Ele volta aqui ao programa Sociedade Solidária, dessa vez para destacar a sua experiência nesse tema. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por você ter gentilmente aceito o nosso convite para estar aqui conosco novamente para falar sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Obrigado, Daniel. É uma honra novamente estar aqui com vocês e poder falar de um tema na qual eu diria que é meu alimento diário, né? Na qual damos assessoria nesse aspecto sobre o papel do Conselho Tutelar no país. Muito se fala sobre a importância dos conselhos tutelares para garantir os direitos e os deveres de crianças e adolescentes. Mas, afinal, o que são os conselhos tutelares? É importante destacar que o Conselho Tutelar é um órgão que foi criado a partir de um clamor social, né? É vindo e trazido do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, onde fala no seu artigo 131 da Constituição deste órgão, né? Eu falo de um clamor social onde é importante a população ter clareza, né, da importância deste órgão que veio para zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. E o que seria este órgão, né? Que ainda é visto, infelizmente, principalmente na rede escolar, pelo bicho-papão, né? O que é este órgão? O órgão é um órgão permanente, não jurisdicional, né? Por que permanente? Porque não pode ser excluído, né, da sociedade. Não jurisdicional e encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente, né? Não jurisdicional, nós estamos dizendo justamente que ele não tem o papel do juiz, né? Ele O não juiz tem da infância e adolescência. Exatamente. Ele veio para desburocratizar o judiciário, ou seja, um órgão que estaria próximo mais da população, para realmente acolher a demanda e a problemática da criança, realmente de fato. Então, neste caso, é um órgão que veio para garantir os direitos violados desta criança ou deste adolescente. Bom, e quando você olha para a realidade do país, especialmente de São Paulo, que você conhece bem, eles vieram para ficar. A sociedade realmente comprou essa ideia ou não? A gente ainda precisaria ter muito mais conselhos tutelares para atender às grandes necessidades também que o Brasil tem nessa área. Olha, aqueles que se depararam com o órgão Conselho Tutelar, muitos deles compraram essa ideia. Mas ainda é o bicho-papão, como eu disse, né? Infelizmente, por quê? Porque a criança, ela é vista dentro da escola, muitas vezes, quando ela apronta alguma coisa, o que é falado dentro da escola? Faz alguma coisa que eu te mando para o Conselho Tutelar. Então, a criança, ao invés de olhar para o Conselho Tutelar como órgão de defesa e proteção, ela olha como medo, né? Como bicho-papão, algo punitivo. E quando essa criança se depara com este órgão e profissionais realmente habilitados para atuar neste órgão, ele vai trazer a clareza do seu papel como garantidor de direito violado dessa criança. Então é até engraçado que eu falo que se a criança soubesse, ela não esperaria, diferente de nós adultos, quando queremos fazer um boletim de ocorrência sobre alguma violação de direito nosso, o que nós fazemos? Vamos até uma delegacia e registramos um boletim de ocorrência. A criança não tem esse direito. O órgão Conselho Tutelar é a porta aberta de entrada que poderia até a criança. Se o bebê andasse, ela poderia ir lá se rastejando para poder denunciar a sua situação de violação de direito. Então é a porta de entrada. Ela estaria segura ali. Para isso foi criado este órgão, como proteção da criança e do adolescente. Em que situações eu, como cidadão, devo acionar o Conselho Tutelar? Quais são as questões que pedem ali que eu tome essa providência? Toda e qualquer situação que você observar, violação de direito, seja ela violação física, né, agressão física, agressão psicológica, ou algum tipo de assédio, aliciamento, ou alguma situação que você vê que a criança está passando por algo assim que ela não está bem e que ela precisa ser olhada com cuidado maior. E o Conselho Tutelar, justamente, ele tem que ser acionado para ele verificar o que acontece com essa criança de fato, para que ela possa voltar às suas atividades normais e à sua vida natural, sem medo e sem receio.
Por exemplo, uma situação típica de violação dos direitos da criança e do adolescente, quando ela está em situação de rua, e você, inclusive, é um dos coordenadores da campanha nacional Criança Não É de Rua. Eu posso, nesse caso, acionar o Conselho Tutelar? Você pode e deve, né? Tudo e qualquer situação envolvendo violação de direito, você deve. Essa situação específica, boa pergunta, sobre a criança em situação de rua, é importante lembrar que o conselho aí nós precisamos ter claro que o conselho, ele não é, especificamente o conselheiro tutelar ou a conselheira, ele não é executor da ausência da política pública que tem que ser papel do governo. O conselheiro tutelar, ele é zelador pelo cumprimento do direito da criança, É um fiscal. ou seja, ele é um fiscal, né, conforme o próprio estatuto prevê no seu artigo 136, que fala da competência deste órgão, que é fiscal, zelar pelo cumprimento do direito. Então, neste caso dessa criança que está em situação de rua, ele precisa acionar de imediato a política que o Poder Executivo mantém para ir lá abordar esta criança. Seja uma abordagem social de rua, seja assistência social, ou seja qualquer que seja outra política que o Poder Executivo oferece para atender. Mas o conselheiro ele vai fiscalizar o cumprimento ou não daquela situação. Então ele vai, e não cumprindo, ele tem o papel de denunciar e representar aquela criança junto ao Ministério Público ou à própria Vara da Infância e Juventude diretamente. Agora, qual que é a capacidade real desses órgãos, considerando, por exemplo, uma cidade como São Paulo, essa grande metrópole, em que em muitos pontos há, de forma frequente, a presença de crianças e adolescentes, seja na Cracolândia ou seja em Faróis, elas ali em situações degradantes, trabalhando em horários absolutamente impróprios, fazendo atividades inadequadas para a sua idade. Qual que é o ponto fraco, no caso dessa corrente, para que essas crianças tenham o seu devido amparo? É realmente conscientizar a própria população de quem tem o papel de executar a política. Né? Esse papel de executar a política, e mais do que o próprio Conselho enquanto fiscalizador, somos nós, cidadãos comuns, que estamos ali no dia a dia, vivendo ali a realidade local e que se depara com essa situação e que tem o papel de denunciar. Eu não gosto nem muito da palavra denunciar, mas eu gosto da situação que nós notificamos a quem é de competência para que tome as devidas atitudes, porque quando nós falamos denunciar, muitas vezes, a própria família que é denunciada, ela tem um medo muito maior quando é visitada pelo órgão Conselho Tutelar e que a denúncia já traz algo pejorativo, né? E quando nós estamos notificando, o Conselho ele tem o papel de ir lá para verificar a situação de violação de direito, porque a criança e a adolescente, muitas vezes, ela está naquela situação não por um problema dela ou um problema específico da própria família, mas por uma ausência, como já falamos muitas vezes aqui, da própria política pública local. E que aí nós precisamos verificar a quem compete. E o Conselho ele vai fiscalizar isso quando ele verificar que foi a própria família que violou, tem as medidas necessárias, específicas, que ele vai encaminhar esta família, seja para acompanhamento psicológico, seja para um comparecimento no próprio órgão Conselho Tutelar ou dando esclarecimento maior ao próprio juiz da infância, ou então seja o próprio conselho deparou que aquela criança está naquela situação ou está violada do seu direito, por exemplo, um cárcere privado. Eu gosto de dar muito exemplo do cárcere privado. O que vem a ser o cárcere privado para criança e adolescente? Exatamente. O que é um cárcere privado? Muitas vezes você se depara com vizinhos denunciando mães por ter deixado seu filho trancado em casa, assistindo TV. E aí nós vamos até o local verificar o que acontece. Ela está lá, não está trancada, mas está sozinha. E aí nós estamos falando de criança abaixo de 12 anos. Conforme o próprio estatuto faz a separação de que de 0 a 11 anos, 11 meses, 29 dias, nós falamos que é criança, conforme o artigo 2º do estatuto. A partir dos 12 anos até 17 anos, 11 meses, 29 dias, nós falamos que é um adolescente. Então essa criança abaixo dos 12 anos, que é encontrada sozinha, muitas vezes é colocada como cárcere privado. Então o vizinho denuncia, muitas vezes vai a segurança pública lá, o que faz? Chama o conselho tutelar, muitas vezes conselhos tutelares despreparados entram naquela mesma linha, tira aquela criança, leva para o acolhimento institucional, violando mais ainda o direito daquela criança, sem entender o porquê que a mãe o deixou naquela situação. E que o estatuto é claro,
Você precisa entender qual é a problemática dessa família, dessa criança, para poder garantir de fato. E garantir direito de criança é garantindo o direito familiar dela. Principalmente, então, neste caso, você vai entender. O direito à família. Exato. Por que ela está sozinha em casa? A mãe foi trabalhar para trazer o sustento dela e ela ficou sozinha em casa pela falta da creche, que não tem, pela falta da vaga na própria escola, muitas vezes, então ela teve que ficar sozinha. E para proteger esta criança da rua, a mãe a tranca. O que fazer então nesses casos, já que esse é um receio muito comum também das famílias, né? Será que a gente deve denunciar uma situação de violação de direito? Será que aquilo não vai ser pior para aquela criança? Não vai ser uma forma de punir uma mãe ou um pai que tem muito amor às vezes por aquele filho, só que não tem as condições sociais devidas para conseguir garantir todo o apoio que eles precisam? A gente continua a falar sobre esse tema no próximo bloco. Nós conversamos no programa de hoje com o coordenador regional da campanha nacional Criança Não É de Rua para o Sudeste do país, Luciano Araújo. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com esse bate-papo.